Bom dia, a paz do Senhor. Hoje é o nosso terceiro dia do propósito, dos 21 dias aprendendo com os apóstolos. Na manhã de hoje, nós fizemos o primeiro dia à noite, ontem nós fizemos no final da tarde, hoje nós já conseguimos fazer um pouco mais cedo. E o nosso objetivo é liberar esse vídeo aí nas redes sociais para que você possa ter acesso a ele, a gente poder compartilhar aquilo que Deus ministrou no nosso coração através das devocionais de hoje. Eu quero, nessa oportunidade, ou seja, reforçar o convite. E é importante a informação também que hoje à noite nós teremos as nossas células se reunindo no prédio da igreja. As células aqui da região central e a célula que está na Serra Negra, nós estaremos nos reunindo aqui no prédio. Apenas as células que estão ali na zona rural ali do Bambuí, da Chica Pires, é que eles vão se reunir lá mesmo, eles vão se reunir juntos também, porque nós queremos que neste tempo de jejum nós possamos ter o maior nível de comunhão, de estar junto possível. Então nós queremos reunir o nosso povo nas quartas-feiras, nos sábados. É importante também avisar que as células de jovens que se reúnem no sábado, nós estamos recomendando que as pessoas se esforcem para estar hoje. Por quê? Porque no sábado acontecerá a celebração da unidade das igrejas evangélicas aqui da cidade. Nós estaremos recebendo o João Leite, vai acontecer lá no prédio da igreja, e é importante que nós estejamos todos reunidos lá. Então, a noite de hoje é uma noite muito especial, então nós teremos a nossa reunião de células. As reuniões serão todas realizadas lá no prédio, nós vamos ter uma comunhão junto, vai ser muito bacana, compartilhar, ou seja, ter aquela mesma ideia que nós lemos ontem, ou seja, da comunhão e das refeições. Nós vamos tomar o lanche junto, vai ser um tempo precioso. Pastor, mas nós não estamos de jejum e vamos tomar lanche? É evidente, Ou seja, o nosso jejum, essa semana, ele termina ao meio-dia. Então, ou seja, daqui a pouquinho nós já estamos encerrando o nosso período de jejum, e eu creio que Deus tem nos abençoado, que tem sido um tempo de ministração ao seu coração. Eu quero usar a palavra nessa manhã e quero compartilhar hoje, dia 3 dos nossos 21 dias aprendendo com os apóstolos. Nós estamos lendo dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. É importante que você use o aplicativo da igreja para que você possa estar fazendo essa leitura lá, como nós planejamos lá na versão a mensagem. É evidente que você pode usar outras tantas versões, mas a nossa recomendação é que você use a mensagem e use outra. Para quê? Para que você possa comparar as duas versões. Esse exercício ele vai gerar para você mais aprendizado, ele vai gerar para você mais resultado. E nós louvamos a Deus por isso. Eu creio que será um tempo aí de revelação de Deus, de mover de Deus para as nossas vidas. O tema que nós marcamos para hoje, ou seja, que nós colocamos hoje aqui, é um só coração, uma só mente. Do texto todo que nós lemos desses dois capítulos, eu destaquei aqui dois versículos que são importantes para nós. Os versos 31 e 32. Que diz o seguinte: enquanto eles oravam, o lugar que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estavam reunidos, um só coração, uma só mente. Eles não alegavam direito de propriedade, nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu ou de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus, e a graça repousava sobre todos eles. Amém. Esse texto é impressionante porque aqui é o resultado de tudo que aconteceu no capítulo 2. Nós passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, e agora no capítulo 3 e 4, nós vamos ver os desdobramentos do derramar do Espírito. No capítulo 1 nós vemos a promessa, no capítulo 2 nós vemos o derramar, e agora a partir do capítulo 3 nós temos aqui os desdobramentos desse derramar do Espírito no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, com uma graça capacitadora que levou eles a ter experiências extraordinárias. Ou seja, é o extraordinário
começou a influenciar o ordinário, ou seja, o mover de Deus, as coisas extraordinárias começaram a acontecer no meio da vida cotidiana deles. Eles estavam, no capítulo 3, nós vemos Pedro e João indo ao templo para orar. Ou seja, uma atividade comum, natural, que todos nós, ou seja, normal da vida cristã. Eles estavam indo, eram as 3 horas da tarde, eles estavam indo orar no prédio, orar no templo, com os outros discípulos, enfim. E eles são surpreendidos por um homem pedindo uma esmola, ou seja, pedindo uma esmola para atender uma necessidade financeira, uma necessidade atual, uma necessidade daquele momento, momentânea. E nós vemos que essa necessidade ela é causada por quê? Por causa da deficiência. E nós vemos aqui o milagre acontecendo, o extraordinário acontecendo. Eles não têm dinheiro para dar. Eles não têm recurso financeiro para suprir aquela necessidade circunstancial, aquela necessidade financeira. Mas eles dizem algo que é sobrenatural. Eles falam assim, olha, nós não temos ouro, nós não temos nem um centavo, como diz na versão de Eugênio Peterson. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ou seja, eles ofereceram para ele aquilo que realmente era a solução definitiva. Ou seja, o que Deus tem para dar às pessoas, para nos dar, para nos entregar, não é uma solução paliativa, é uma solução definitiva. Deus quer tratar com as nossas vidas e mudar a realidade completa das nossas vidas. E a gente vê que aquilo move uma multidão. Ou seja, o fato, a cura dele, ele entrando no prédio, no templo lá, ele entrando pulando, dançando, junto com os apóstolos, ou seja, uma multidão rodeia aqueles 3. E aí a gente vê que esse fato junta essa multidão com um propósito. Chamou a atenção das pessoas para que a palavra pudesse ser proclamada. Então nós vemos que não existe ponta solta no reino de Deus. Não existe nada que acontece por acaso. Tudo tem um propósito definido. E o propósito da cura desse homem, desse paralítico, era o quê? Que as pessoas pudessem receber o testemunho do Evangelho. E nós vemos que ali Pedro e João e aquele homem curado, as pessoas em volta deles, o que faz? Diante dessa multidão, o Pedro, que outrora já tinha ministrado uma palavra, já tinha pregado uma mensagem, já tinha feito um grande discurso, no capítulo 2, nós vemos ele mais uma vez, realizando uma pregação inflamada, cheia do Espírito Santo. Mas não só isso, com muito conteúdo, com muita revelação de Deus, ou seja, propriedade bíblica, teológica, ao ponto disso chamar a atenção das autoridades da cidade, das autoridades religiosas e todas as demais autoridades. Por quê? Porque era um homem simples, mas que estava falando com tanta propriedade, que estava falando, ou seja, mesmo sendo um homem sem formação alguma, ele estava sendo ali, ou seja, poderosamente capacitado por Deus para ministrar aquela palavra e tocar o coração das pessoas. A gente percebe que nesse dia 5 mil pessoas se converteram. Pensa bem, 3 mil no primeiro discurso, 5 mil no segundo. É um movimento de multiplicação, um movimento exponencial que a igreja vive, e vive isso em função do quê? Do mover do Espírito Santo. Agora nós percebemos que uma vez mais, os apóstolos aproveitam esse movimento extraordinário para anunciar Jesus Cristo. Tem um propósito, o avanço do reino, o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Jesus como Salvador do mundo. E como nós acabamos de dizer, muitos creram nessa palavra, creram nessa pregação. O resultado imediato que nós vemos aqui, ou seja, foi a conversão das pessoas, mas também veio uma grande perseguição sobre os discípulos. Os discípulos ali foram presos, foram ameaçados, eles trouxeram eles e eles queriam coagir eles a fazer o quê? A parar de falar, a parar de compartilhar a palavra, a parar de pregar o Evangelho. E o que nós vemos em relação a isso? Eles resistiram a essa oposição. Eles buscaram força no Senhor, compartilharam com os irmãos o que tinha acontecido,
oraram por provisão espiritual para Deus, ou seja, eles oram falando assim, Deus, olha tudo que está acontecendo, olha o que eles fizeram, eles já fizeram isso, já fizeram aquilo, mas agora nós estamos aqui, estamos sofrendo isso, Pai, que a tua mão poderosa venha sobre nós, é o que nós vemos ali no capítulo 4, e nós vemos que, ou seja, a resposta de Deus a essa oração deles é imediata. Irmãos, toda vez que nós oramos, que nós buscamos o Senhor, que nós estamos alinhados com o propósito de Deus, a resposta de Deus não tarda. Ela vem no momento certo, de acordo com a necessidade. Nós vemos que Deus respondeu eles imediatamente, ou seja, eles estavam orando naquele lugar junto com os irmãos lá, o chão tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e aí eles continuaram a proclamar o Evangelho. Mas tem um fator interessante que nós precisamos destacar. Todo esse movimento do Espírito Santo gerou uma comunidade diferente. Uma comunidade que nós vamos ver que eles estavam vivendo com um só coração e uma só mente. Uma comunidade que vive o extraordinário e que isso faz com que o reino de Deus possa avançar. Observando todas essas coisas, o que nós podemos interpretar? Que o relato mostra essa interferência de Deus no cotidiano, com feitos extraordinários, é o que nós acabamos de falar, e que de fato Deus potencializa as habilidades das pessoas, ou seja, fazendo com que pessoas simples possam fazer grandes feitos. A cura do paralítico é um milagre, a pregação de Pedro é outro milagre, a coragem de se manter firme diante das ameaças é outro milagre, ou seja, nós percebemos uma ação de Deus em todas essas fases, e nós vemos que tudo isso é potencializado, tudo isso é gerado pelo Espírito Santo, e tudo isso cooperando para um propósito maior, para que o testemunho dos apóstolos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo pudesse se espalhar e assim se convertessem milhares de pessoas. Nós temos o relato aqui de duas aferições, ou seja, uma de 3.000 e outra de 5.000, mas possivelmente outras tantas também creram e se converteram e não foram aqui contabilizadas. Tudo isso por causa da capacitação do Espírito Santo. Agora, por fim, a principal lição que nós precisamos entender aqui, ou seja, interpretar desse texto, é que essa experiência toda gerou essa comunidade diferente. É o que Deus deseja fazer conosco, ou seja, nós precisamos entender que o mover de Deus precisa tocar a comunidade como um todo. Essa comunidade da multidão dos que creram, que foram tocados pelo Espírito Santo, eles começaram a desejar se encher do Espírito Santo. E aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o Espírito Santo foi ministrando na vida deles. Mesmo diante das ameaças, eles oravam por milagres. Eles foram ameaçados por causa do milagre da Porta Formosa. Mas agora o que acontece? Eles começam a orar e oram ainda mais para que acontecesse o quê? Para que de fato eles pudessem ter mais milagres. Mesmo sabendo que vinha mais perseguição, mas eles sabiam que seriam sustentados pelo Senhor. E a resposta de Deus, como nós já vimos, ela vem. E eles continuam. Ou seja, essa comunidade está sendo gerada por esse movimento do Espírito Santo. E essa comunidade que está sendo gerada, ela tem só um coração. Ela tem um coração e uma só mente. Eles estão na mesma direção. E tudo isso está voltado para quê? Para o propósito eterno de Deus. Ou seja, é tudo que Deus está fazendo. Como que nós, hoje, nós que somos membros do Senhor, membros da Igreja do Senhor, participantes da Igreja Batista Vale das Bênçãos, que estão participando desse jejum de 21 dias, aprendendo com os apóstolos, o que nós devemos aplicar na nossa vida? Olha, ao sermos cheios do Espírito Santo, nós seremos capacitados. Por isso, olha, meu irmão, nós precisamos buscar, nós precisamos orar, jejuar. É por isso que nós estamos nos reunindo no prédio da igreja às 22 horas para orar. É para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. É por isso que nós estamos desafiando você, que se você não pode estar no prédio às 22 horas, você
tenha também o seu momento, ou seja, a oração no prédio é uma ótima opção para você poder se juntar com os demais irmãos e ser fortalecido para conseguir. Mas o nosso desafio maior é que você nesses dias tenha pelo menos 1 hora de oração em línguas, orando em línguas pela sua edificação, pela sua capacitação, para você ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque nós queremos que Deus gere em nós uma comunidade onde nós tenhamos um só coração e uma só mente. E isso só vai acontecer não pela boa vontade nossa, não por argumentos teológicos, mas isso vai acontecer como uma resposta do mover do Espírito Santo entre nós. Nós precisamos disso, é por isso que nós estamos clamando e nós oramos para você receber do Senhor essa capacidade, essa habilidade que vem do Senhor, porque assim, o que vai acontecer? Deus potencializa as nossas habilidades, mas Ele também alinha o nosso coração e a nossa mente ao seu propósito. Entenda uma coisa, habilidades potencializadas precisam estar alinhadas com o propósito, senão elas não vão gerar os frutos desejados pelo Senhor. A capacidade e a habilidade, elas devem servir ao propósito, assim como tudo que possuímos. Presta atenção que interessante, porque o texto vai dizer o seguinte, olha, eles foram capacitados, eles foram potencializados nisso tudo, eles fizeram milagres, mas começou a acontecer um outro movimento que é resultante disso, ou seja, eles entenderam que eles eram propriedade do Senhor e aquilo que eles possuíam não era mais unicamente seu, mas eles estavam fazendo o que? Compartilhando. Eles estavam entendendo que tudo que eles possuíam também era do Senhor e precisava estar alinhado com o propósito. Entenda isso. Você pertence ao Senhor. Aquilo que você possui também pertence ao Senhor. E tanto você, como eu e todos nós, precisamos alinhar o nosso coração com o propósito de Deus, para que Deus possa realizar a sua vontade através de nós. Nós aprendemos com os apóstolos que o avanço da igreja vai gerar oposição das trevas e que nós só podemos superar as oposições por meio da dependência do Espírito Santo, que nos enche de confiança, poder e nos mantém alinhados ao propósito. Por que nós estamos usando muito essa expressão alinhados ao propósito, alinhados ao centro da vontade de Deus? Porque é muito fácil a gente se desvirtuar, a gente se desviar no meio do caminho. Nós ficarmos emocionados com os sinais, ficarmos atraídos pelos sinais, pelos milagres e tudo, ficarmos admirados com isso tudo e não entendermos que eles têm um propósito, a edificação da igreja, o avanço do reino de Deus. Qual que é a minha oração nessa manhã, nesse dia, por você, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, mas em especial pela nossa igreja, Igreja Batista Vale das Bênçãos. A nossa oração que nós colocamos aqui, queremos que você ore isso, é pedindo, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender o que os apóstolos aprenderam do Senhor. Nos dá revelação, nos enche do Espírito Santo e gera em nós a unidade de coração e mente. Porque assim nós vamos completar a missão, nós vamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, eu quero desejar a você que o Espírito Santo possa ministrar poderosamente ao seu coração. Que assim, como ele falou comigo através desse texto, que nós vamos compartilhar, vai ficar no grupo lá do WhatsApp, ou seja, o texto que eu escrevi, vai estar disponível lá para você ler também. E assim ser ainda mais abençoado. Mas eu quero ainda nessa oportunidade desafiar você a se envolver de verdade nesse jejum. Eu recebi o testemunho de um irmão agora há pouco, dizendo o seguinte, que está sendo tocado por Deus de uma forma muito especial, como ainda não havia se envolvido em nenhum dos jejuns que nós estamos fazendo, que nós já fizemos no passado. Nesse jejum está sendo diferente, ele está se envolvendo. Eu quero orar por você, eu oro para que você que ainda não se envolveu num jejum, assim como esse irmão compartilhou comigo, se envolva nesse propósito para valer. Você que já se envolveu em tantos outros, que você possa se envolver nesse ainda mais, porque Deus tem o melhor para nós. Deus o abençoe em nome de Jesus. Sigamos nesse propósito, aprendendo com os apóstolos, para que a igreja possa ser edificada. Deus o abençoe em nome de Jesus.